que isso aqui realmente é um documento para guiar toda a administração americana, não apenas no governo Trump, mas isso daqui já foi feito pensando num possível governo Vence. O Council of Foreign Relations, nosso CFR, lá atrás, até a turma do Rockefeller e tudo mais, inclusive fizeram uma live de 1 hora, trouxe uma pessoa do governo, mais 5 analistas para discutirem sobre isso, a pessoa tentando explicar, a discussão pesada, densa, por onde vai, por onde não vai. Isso aqui, inclusive, me lembrou os country plans que a gente abordou nos dossiês de janeiro, que aconteceu ao longo dos anos 40, 50, 60, que falou, cara, a gente vai seguir por aqui, a gente vai seguir por acolá. E quando a gente comentou assim, o Arthur às vezes bota no assunto da forma que fica parecendo, não, dá pra inferir pela leitura do texto. Não, não é pra inferir. Os caras estão falando assim algumas coisas com todas as letras, que você fala, irmão, o mundo mudou. O mundo mudou e tem muita cara do que o governo Trump tá fazendo agora e as possíveis promessas, não de só combate às ditaduras, luta pela liberdade de expressão, não. Coisa muito maior, muito mais densa. E isso daqui, eu tava escutando somente a menina, não foi nem a menina, foi um canal de análise, principalmente de geopolítica de guerra dos Estados Unidos, o cara falando, ele chamou 2 especialistas, e aí o pessoal tava falando que um documento como esse, acima de tudo, serve para quê? Para você organizar o grupo. Porque muda a administração, tem um monte de gente que é concursado. Tá, é pra fazer o quê? Bota aquele cara que ele não quer jogar nem contra nem a favor. Ele quer concursado. Ele quer bater o cartão, ele quer ver os Estados Unidos lá pra frente. Ele não é nem de esquerda nem de direita. Qual o caminho que ele tem que seguir? Na hora de tomar uma decisão na burocracia, é pra ele fazer o quê? O que é que guia? Qual é a moral? Qual é a bússola moral dele? Vai pra esquerda, vai pra qual lado? É pra fazer o quê na posição que ele tá? Então esse documento ele visa sanar isso. Ele dá um direcionamento pra todo um governo. Todos os cargos da administração americana. E um aviso pro restante do mundo também. Sem muita delonga, meti no Google, né, tradução pela máquina para ficar em português. A tradução, obviamente, fica ruim, né, algumas palavras fora de ordem, mas dá para entender. Grifei todo bonitinho. E vamos nessa, que isso daqui eu acho que vai botar vocês para pensarem bastante e vai dar muito insight. É a partir desses insights que temos os novos 11. Ali está o índice, né, como é a estrutura, é um documento de 33 páginas. Primeiro, para falar o que é a estratégia americana, como ela se desviou do caminho, a necessária e bem-vinda correção do governo Trump, o que os Estados Unidos deveriam querer, o que queremos no geral, o que queremos do mundo e o que queremos receber do mundo, quais são os meios disponíveis para os Estados Unidos conseguir o que desejam, e obviamente a situação dos Estados Unidos não é a mesma do Brasil. Depois a estratégia, os princípios, prioridades, e depois fala sobre as regiões. Não fala especificamente da América Latina, mas fala do hemisfério ocidental como um todo, depois Ásia, Europa, Oriente Médio e África. Isso aqui vai ser até bom, porque eu penso, não podemos trair os nossos princípios e valores. Que princípios e valores? Vamos aprender o que é princípio e valor. Mas aqui é pedrada atrás de pedrada. O que é a estratégia americana, né? Mas vamos lá. E por que ela se desviou do caminho? É o que o pessoal diz. Para garantir que os Estados Unidos continuem sendo o país mais forte, rico, poderoso e bem-sucedido do mundo nas próximas décadas, nós precisamos de uma estratégia coerente, focada para a nossa interação com o mundo. E acertamos nessa estratégia, todos os americanos precisam saber exatamente o que estamos tentando fazer e por quê. Você precisa de um plano. Sem um plano, nada vai para frente. A minha pergunta clássica, né? Qual é o plano? Mas você tem que contar. Você tem que contar, as pessoas têm que saber. Para poder marchar numa mesma direção. Qual o plano do PL? Qual o plano do Valdemar? Eu não sei. Eu não sei. Vou até pegar alguém. Fala do Eduardo também. Qual o plano do Eduardo? Eu sei partes, talvez. Algumas coisas. Mas ainda falta um plano mais coeso. E o próprio Eduardo reconhece isso e fala, pô, a gente tem que trabalhar mais nisso. Uma estratégia é um plano concreto e realista. Aqui já bota pros intergalácticos ficar maluco, né? A turma do melhor perder de pé do que ganhar de 4. Que explica a conexão essencial entre fins e meios. Ela parte de uma avaliação precisa do que se deseja e das ferramentas disponíveis ou que podem ser realisticamente criadas. Então aqui todos os lacradores da direita ficam malucos, né? Porque tem que lidar com a realidade, o que realmente dá para ser feito. Tentar chegar em algum lugar. Uma estratégia deve avaliar, classificar e priorizar. Nem todo país, região, questão ou causa, por mais importante que seja, pode ser o foco da estratégia americana. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. As estratégias americanas, desde o fim da Guerra Fria, têm se mostrado insuficientes.
Tem sido listas intermináveis de desejos ou objetivos finais almejados. Não definiram claramente o que queremos, mas sim apresentaram platitudes vagas. Isso daqui é um aviso para a direita, né? E a pergunta que eu sempre fazia é: qual direita que vocês querem criar? A direita brasileira sabe o que ela não quer. Ela não quer o PT, ela não quer Alexandre de Moraes. Ela não quer aborto, ela não quer droga. Ela não quer doutrinação nas escolas. E quem mais? O que essa direita quer? Qual é o plano de vocês? Teremos respostas. Teremos. Após o fim da Guerra Fria, as elites da política externa americana convenceram-se de que a dominação permanente dos Estados Unidos sobre o mundo inteiro era do melhor interesse do país. No entanto, os assuntos de outros países só nos dizem respeito se suas atividades ameaçarem diretamente os nossos interesses. Aqui já tá avisando, ó. Aquela época da gente, xerife do mundo resolvendo tudo, não vai ser bem assim. A gente vai mudar um pouco o foco. Essa política intervencionista, ela ficou para trás. Também tem um custo muito alto. Nossas elites calcularam uma maior disposição dos Estados Unidos em arcar para sempre com fardos globais com os quais o povo americano não via nenhuma relação com o interesse nacional, superestimaram a capacidade dos Estados Unidos de financiar simultaneamente o enorme estado de bem-estar social, regulatório e administrativo, juntamente com o gigantesco complexo militar, diplomático, de inteligência e de ajuda externa. Fizeram apostas extremamente equivocadas e destrutivas no globalismo. Essa tradução está perfeita, porque a palavra utilizada é globalism. Está falando realmente de globalismo. Aí eu pergunto: por que a administração americana consegue falar isso? Tá todo mundo vendo. Isso aqui tá sendo discutido de forma séria até no Council for Relations. Eu tenho depois um print mostrando. Tá na Forbes, tá no DW, tá nos principais canais de mídia internacionais discutindo sobre isso. Pelo menos 20 a 15 minutos aí de vídeo de forma profunda. Mas no Brasil, se convencionou essas elites. São as mesmas. Ele tá falando aqui do pós-guerra, do Brasil vender do Império. Se convencionou que ninguém pode ter ideologia, que ninguém pode estar contra nada. O bom é ser isentão. Mas lá eles conseguem bater de frente, sem medo nenhum. E depois ainda fala, e aposta equivocada e destrutiva no chamado livre comércio, que corroeram a própria classe média e a base industrial das quais dependem a preeminência econômica e militar americana. Durma com essa. Agora chamou aquele Trump de comunista? Comunista ele não é. Ele tá aplicando alguma política comunista? Ele tá indo contra a propriedade privada? E aí? O mundo tá mais complexo, né? Aquelas frases de platitudes não estão colando mais. Controvérsias centrais de seus interesses mais periféricas ou irrelevantes para os nossos e atrelaram a política americana a uma rede de instituições internacionais, algumas movidas por um anti-americanismo declarado e muitas por um transnacionalismo que busca explicitamente dissolver a soberania de cada Estado. Tradução: a ONU, a União Europeia, a Unesco, todas essas instituições supranacionais que querem passar por cima do Estado-nação. É o recado do Trump. Acabou essa era. Pelo menos para os Estados Unidos. Na minha administração e na administração do processamento do Vance, que vai vir depois de mim. Acabou. Acabou. Não tem mais piadinha. Acabou. Mudou. Todos os governos, desde o pós-guerra até hoje, todos tinham uma política externa ativa, que também metia o dedo no mundo. A própria administração do primeiro governo Trump. A menina do governo Trump, falando pro Council for Relations, lá com a turma Rockefeller, ela falou, cara, esse daqui é o primeiro programa... o primeiro plano estratégico de segurança nacional da era MAGA, né, que é o Make America Great Again. Ou seja, esse daqui tem ideologia, tem lado. No Brasil seria o bolsonarismo. A correção necessária e bem-vinda do presidente Trump, né? Quando se fala em correção, é porque existe um erro. Quais são os erros do Brasil? Porque aqui ninguém quer fazer autocrítica nesse país. O que é que os Estados Unidos deveriam querer, né? Qual a direita que vocês querem criar? Acima de tudo, desejamos a sobrevivência e a segurança contínuas dos Estados Unidos como uma república independente e soberana. Olha agora. Olha agora. Cujo governo assegure os direitos naturais concedidos por Deus aos seus cidadãos. Não é a defesa da Constituição. É a defesa do jeito que Deus deu. Ah, mas eu sou ateu. Que Deus deu. Ah, eu não quero saber se é ateu. Ah, mas que Deus deu. Tem lado. Tem lado. Seremos pautados por uma visão, uma cosmovisão cristã. O nosso país vai ser assim, acabou. Tem que falar isso no Brasil. O povo tem vergonha. Tem que ir com jeitinho pra falar. Não. Valeu.
Isso está começando. É fim do globalismo, do comércio, é Deus que vai nos guiar. Não é a Constituição, é Deus, viu? Deus vem antes. Direito natural. Não importa o que está no papel, Deus deu. Aí diz, queremos proteger esse país, seu povo, seu território, sua economia, seu modo de vida, ataques militares, né? Mas enfim, queremos controle total sobre nossas fronteiras, nosso sistema de imigração, sobre as redes de transporte pelas quais pessoas entram no nosso país. Isso é óbvio, né? Política migratória está em destaque, discussão há muitos anos. Queremos uma infraestrutura nacional resiliente, capaz de resistir a desastres naturais, combater e frustrar ameaças estrangeiras e prevenir ou mitigar quaisquer eventos que possam prejudicar o povo americano ou perturbar a economia americana. Aqui sai daquela frase, não temos que investir em infraestrutura. Carol, tem que ser uma infraestrutura também resiliente, que aguente tudo, cenário novo que está acontecendo e tudo mais, e combater e frustrar ameaças estrangeiras. Ao longo dos capítulos, vai explicar, né, que assim, tem ativo que é estratégico. Não dá para vender para a China, por exemplo. Não vão citar a China em específico, mas vai falar nações estrangeiras hostis. Então, assim, é nova era, irmão. É nova era. Tá saindo de frases de efeito e começando a explicar com mais detalhes. Queremos recrutar, treinar, equipar e mobilizar as forças armadas mais poderosas, letais e tecnologicamente avançadas do mundo. A palavra letal é pesada, né? Mas tá ali. Exército pra matar, né? Queremos a dissuasão nuclear mais robusta, credível e moderna do mundo. E também ele vai falar sobre a questão energética. O que é que a gente tem no Brasil? A eletronuclear, né? Nossa energia nuclear foi vendida para a JBS, os irmãos Batista. Durma com essa. Queremos os mais fortes, dinâmicos, inovadores e avançados, né, do mundo, da economia dos Estados Unidos. A economia está nesse patamar. Queremos a base industrial mais robusta do mundo. O poder nacional americano depende do setor industrial forte, capaz de atender às demandas de produção tanto em tempos de paz quanto em tempos de guerra. Já está falando que também tem que investir em indústria de defesa. No Brasil só tem uma, que é a Lavibraz, e está lá em recuperação judicial, nem resolveu o povo quer. Queremos setor energético mais robusto, produtivo e inovador. Ao longo ele também vai aprofundar um pouco, falar sobre a questão dessa agenda verde. Queremos continuar sendo o país mais avançado e inovador do mundo em termos científicos, tecnológicos, consolidar nossas vantagens. Queremos manter o inigualável poder branco, né? O soft power. Temos que investir em soft power, por meio do qual exercemos influência positiva em todo mundo, provavelmente dos nossos interesses. Ao fazê-lo, não nos desculparemos pelo passado e presente. E ele também vai falar sobre essa visão histórica, sabe? Tem que olhar, cara, assim, foi feito, acabou. Vamos lidar com os nossos monstros no armário, mas é isso aí, vida que segue. Não é ficar no passado com ele a vitimista, a dívida histórica, não, acabou. Finalmente, desejamos a restauração e o revigoramento da saúde espiritual e cultural americana, sem os quais a segurança a longo prazo é impossível. Queremos uma América que valorize suas glórias passadas e seus heróis e que anseie por uma nova era de ouro. Está parecendo até o discurso do Eduardo lá de junho. Você quer dar, tá na vanguarda. Gente, você já viu algum evento do PL falando sobre isso? Você pedir pro Valdemar listar aí, sei lá, Valdemar, cita aí 5 heróis nacionais. Quem será que o Valdemar lista? Não pode falar André Esteves, Joel Batista, né, e Daniel Vorcaro. Esses 3 não pode. Nem Alexandre de Moraes. Me cita 5 aí, Valdemar. Não tem como, gente, uma nação andar pra frente se ela não faz as pazes com si mesma. Se a gente tiver que reconstruir do zero o tempo todo mundo chegar a reinverter a roda, como se o Brasil não tivesse um passado. Sabe? E tem um passado. O que foi feito lá atrás? O que já existe hoje, em termos de arcabouço e tudo mais, estruturas, que com essas estruturas a gente possa dar uma virada. Não está falando de reindustrialização? Não tem aí o Senai? Já está construído, tem o CETEB, os institutos federais, e aí? Começou de onde? Como é que vem? O que é que tem à disposição? Qual o material humano? Como é que a gente vai? Como é que não vai? Queremos cidadãos empregados e produtivos, sem ninguém ocioso, que sintam satisfação em saber que seu trabalho é essencial para a prosperidade de nossa nação. Isso não pode ser alcançado sem um número crescente de famílias fortes e tradicionais que criem filhos saudáveis. Por isso que eu dei aquela macetada na família, né? Do PL. Queremos família. Família tradicional, irmão. Não é tradicional. Homem, mulher e os filhos. Acabou. Homem, mulher e os filhos. Acabou. Choro é livre, né? Dinheiro natural. Esse daí. Quando a direita brasileira vai perder o medo, vai perder a vergonha, vai começar a trabalhar para construir uma coisa mais coisa. O que queremos do mundo e o que queremos receber do mundo.
Queremos garantir que o hemisfério ocidental permaneça razoavelmente estável, bem governado, o suficiente para prevenir e desencorajar a migração em massa para os Estados Unidos, um dos motivos de estabilidade. Queremos um hemisfério cujos governos cooperem conosco contra a turminha que toca o terror criminoso em geral. Queremos um hemisfério que permaneça livre de forças estrangeiras hostis. Tradução: não quero presença da China e da Rússia aqui do meu lado. Ou seja, incursão oposta de ativos-chave que dão suporte a cadeias de suprimento críticas. Vai explicar isso pro Partido Novo. Lá pro Léo Siqueira, atacando o Felipe Barros. Comunista de direita, né? Que ele chamou o Felipe Barros na época. Tá lá no Atlas. Pega lá quando o Felipe entrou com as ações aí de controle de capitais, que foi na época da desvalorização do dólar. Ele fez só questionamentos para saber se alguém comprou na liquidação algum ativo importante. Era só para perturbar o Banco Central, o CVM, mas aí o Partido Novo já atacou o Felipe. O comunista é de direita. Tem que vender para André Esteves. Queremos interromper e reverter os danos contínuos que os atores estrangeiros infligem à economia americana. Você entende? Não tem como você falar de livre comércio se, assim, um comércio livre de verdade, que as pessoas consigam comprar e vender sem nenhuma safadeza no meio do caminho. Gente, isso não tem como acontecer sem alguém fiscalizando, sabe? Porque sempre tem algum espertinho no meio do caminho. A China tá aí pra isso. A China às vezes não respeita, né? Segredo industrial, patente, adora fazer engenharia reversa, faz dumping. E aí, como é que tu resolve isso? Vai deixar lá? Deus dará? Não, Deus dará, Deus dará, Deus dará. Aí vem, às vezes, liberta. Não, se você tiver um produto mais competitivo, você leva. Cara, às vezes não é sobre ter um produto mais competitivo. Às vezes o seu produto é mais competitivo. Só que o governo chinês, às vezes, ele está disposto a comprar esse prejuízo para vender o dele mais barato até ele quebrar a tua empresa. E eu tô botando aqui a China só porque a direita já não gosta da China, né? Mas quantas nações também não podem, sabe, ter essa mesma iniciativa? Então, é papel do governo ajudar a iniciativa privada. Não é um ou outro, é parceria. É o governo trabalhando para garantir que você, pequeno empresário, pequeno empreendedor, você realmente vai conseguir prosperar sem ninguém dar uma despertinho para cima de você. Queremos apoiar nossos aliados na preservação da liberdade e da segurança da Europa. Ele tem um capítulo só sobre a Europa, está muito preocupado sobre isso. Queremos impedir que uma potência adversária domine o Oriente Médio, que é uma zona neutra na região. O Trump deixa claro, ó. Ásia Oriental, Rússia e China, vocês se viram aí. Oriente Médio, deixa livre. Na África, ali estamos de olho, né? De preferência neutro. Agora, a América é minha e a Europa é da Europa. É dividir o mundo. Quais são os meios disponíveis nos Estados Unidos para obter o que queremos? E aqui, obviamente, vai ter um ponto de diferença, né? Pela situação que os países se encontram. E no Brasil, a gente também tem que começar a olhar para o país e pensar, cara, o que é que o país tem? O que é que o Brasil tem para bater de frente? Tem recurso natural, óbvio, tem comida também, bom, já é um começo. A partir disso, o que a gente pode fazer usando nosso peso nessa discussão? Mas enfim, em relação aos Estados Unidos, aí ele vai incluindo o que tem, né? Um sistema político ainda ágil, capaz de corrigir o mundo, a maior e mais inovadora economia do mundo, o principal sistema financeiro e os mercados de capitais do mundo, incluindo o status do dólar como moeda de reserva global. E se ele está falando da questão e da força do dólar, é um recado assim, ó, não tentem nem pensa em negociar em algum outro tipo de moeda, né? Eu quero a soberania do dólar. O mais avançado e mais lucrativo setor tecnológico do mundo, as forças armadas mais poderosas do mundo, ou seja, a gente vai trazer aí, né, paz pela força. Ampla rede de alianças, geografia invejável, soft power, influência cultural, coragem, força de vontade, patriotismo. Além disso, por meio da robusta agenda doméstica do Trump, os Estados Unidos estão reinstaurar uma cultura de competência, erradicando as chamadas política day. Gente, política day não é só no governo, não. É no mundo privado também. É dia do colorido tal, dia do colorido isso. Acabou. Daqui na política que vocês são contra? Que os conservadores são contra? O governo está atuando para isso aí acabar. A gente também não pode... Já, se lá está fazendo no Brasil, também não pode? Não pode ter essa interferência? Liberar nossa enorme capacidade de produção de energia com prioridade estratégica. Vai lá se Marina Silva se cria, se o IBAMA se cria, se barra a margem equatorial. Reindustrializar nossa economia mais uma vez para apoiar ainda mais a classe média. E controlar nossas próprias cadeias de suprimentos e capacidade de produção. E aqui tem uma coisa a mais.
Nos Estados Unidos, a maior parte da população é classe média. Não é igual no Brasil, que a maior parte é pobre. Então, assim, o que ele está falando aqui é o seguinte, ó, a economia tem que apoiar o povo. Não é o povo que apoia a economia. E ele vai falar sobre isso com mais detalhes depois. E contra nossas próprias cadeias de suprimento. Devolver a liberdade econômica aos nossos cidadãos por meio de cortes de impostos históricos e esforços de desregulamentação, tornando os Estados Unidos o principal lugar para fazer negócios e investir capital. Investir em tecnologias de emergência, ciência básica e tudo mais. Enfim, estratégia. Aí vai, princípios e valores. Vamos falar disso. Aí tá ali. Definição focada do interesse nacional. Pelo menos desde o final da Guerra Fria, as administrações frequentemente publicavam estratégias de segurança nacional que buscavam expandir a definição de interesse nacional dos Estados Unidos, de tal forma que praticamente nenhum assunto ou empreendimento é considerado fora de seu escopo. É tipo o Supremo. Tudo faz parte tudo o Supremo julga. Vamos focar. Mas para focar em tudo, é não focar em nada. Então, já mudou daí. A gente não vai fazer mais como era antes. Paz pela força. É só para dar um aviso. Ó, a força ainda é o melhor dissuasor. Não vem que não tem, a bala vai cantar. Predisposição ao não intervencionismo. Na declaração da independência, os pais fundadores estabeleceram uma clara preferência pelo não intervencionismo nos assuntos de outras nações. Isso aqui realmente muda tudo que os Estados Unidos vem fazendo desde o pós-guerra. Esse ponto aqui é um que o Arthur comentou e eu acho que já começa a ter um pouco a ver com o Brasil e até a questão da Magnitsky. Realismo flexível. A política dos Estados Unidos será realista quanto ao que é possível e desejável buscar em suas relações com outras nações. Buscamos boas relações e relações comerciais pacíficas com as nações do mundo, sem impor a elas mudanças democráticas ou outras mudanças sociais que difiram amplamente de suas tradições e histórias. Isso daqui, obviamente, tem muito mais a ver com a China do que qualquer outra coisa. Porque aqui ele está falando o seguinte, a gente tem que entender que tem problemas que hoje não dá para resolver. A gente não vai derrubar a China. Acabou a China, está meu Deus, acabou. Não. É um processinho, sabe? Vai levar um certo tempo. Então, tem que dosar aqui expectativa e realidade, entender até onde a gente tem força hoje para bater de frente com o que está aí. Primazia das nações. A unidade política fundamental do mundo é e continuará sendo o Estado-nação. É natural e justo que todas as nações priorizem seus interesses e protejam a sua soberania. O mundo funciona melhor quando as nações priorizam seus interesses. Os Estados Unidos priorizarão seus próprios interesses e, em suas relações com outras nações, as incentivarão a fazer o mesmo, defendendo os direitos soberanos das nações. Opomos-nos às excursões que minam a soberania das organizações transnacionais mais intrusivas e defendemos a reforma dessas instituições para que auxiliem em vez de dificultar a soberania individual e promovam os interesses americanos. Só reforçando aquele ponto anterior, né? Acabou o ONU, acabou o Unesco, acabou essa vagabundagem toda. Agora é a era dos governos soberanos. Vamos apoiar os governos, partidos, políticos que seguirem por essa linha. Todo mundo sempre diz, né? O Trump é um nacionalista. Soberania e respeito. Os Estados Unidos protegerão sem hesitação sua própria soberania. Isso inclui impedir sua erosão por parte de empresas transnacionais e organizações internacionais, tentativas de potências ou entidades estrangeiras de censurar nosso discurso ou restringir o direito à liberdade de expressão dos nossos cidadãos, operações de lobby e influência que buscam direcionar nossas políticas ou nos envolver em conflitos estrangeiros, e a manipulação cínica do nosso sistema de imigração para formar blocos de eleitores leais a interesses estrangeiros dentro do nosso país. Esse último de imigração não tem tanto no Brasil, né? Mas lobby e lobby empresarial tentando ditar os rumos do país. Isso daqui é um conceito que eu já falei. Para as coisas darem certo num país, o poder econômico não pode mandar no poder político. O poder político tem que ser mais forte que o poder econômico. No Brasil, quanto mais dinheiro você tem, mais força política você tem. Você tem que criar mecanismos de controle que o dinheiro não consiga ser um diferencial tão grande. Porque senão, vocês sabem quem é que tem dinheiro no Brasil, né? Aí fica fácil de entender o que é que está acontecendo. Equilíbrio de poder. Os Estados Unidos não podem permitir que nenhuma nação se torne tão dominante que poderia ameaçar nossos interesses. Tradução. Se cuida da China. Essa realidade, por vezes, implica em trabalhar com parceiros para frustrar ambições que ameacem nossos interesses. Então, às vezes, a gente vai ter que trabalhar, né, com alguém, com outro ali,
Ele vai falar ao longo do processo, né? Ele vai falar do país. Às vezes aquele país, pô, não é nem tão próximo da gente, mas se trazer ele para perto, só para tirar do colo da China, às vezes é vantagem. Esse ponto aqui vocês vão adorar. Pró-trabalhador americano. Essa frase tem muito efeito. A política americana será pró-trabalhador, não meramente pró-crescimento. Isso aqui é de uma profundidade sem igual. É falando assim, ó, gente, eu não tô nem aí se o PIB cresceu. O PIB crescer é uma consequência. Mas o PIB não pode ser só o PIB crescer. Porque o PIB pode crescer porque no final do dia todo mundo ganha a mesma coisa, mas a empresa aumentou o lucro e o dono da empresa ficou rico. E o trabalhador? E o peão? E o peão? O peão tem que ganhar alguma coisa. A economia tem que focar no trabalhador. O crescimento é consequência. PIB é o indicador. É muito mais importante o PIB per capita. Quantas pessoas tiveram de aumento de salário? É uma economia muito mais saudável quando todo mundo ganha. Vocês não acham? Tanto que todo mundo prefere, né? Viver em países desenvolvidos, que todo mundo trabalha pouco e ganha muito, né? Ou trabalha 40 horas e consegue ter uma vida digna. Seria bom, né? Aí você vai ver, rapaz, falar pro meu chefe isso aqui. Eu falo pro meu chefe que o importante é todo mundo ganhar bem. O trabalhador. Fale isso aí pra ver. Os Faria Limer se tremendo na cadeira. O que é o Faria Limer? Ele tá preocupado se o Bovespa subiu, se o dólar, sei lá, subiu ou caiu. Ele tá preocupado só com o indicador. Ele não tá preocupado se o povo tá empregado, se o povo tá desempregado. Ele tá preocupado quanto dinheiro ele vai ganhar. Se a Selic tá batendo 15%, se o Lula vai botar uns 20% pra ele ganhar mais ainda, sem trabalhar, só ocupando título da dívida. Não pode ser assim, irmão. A economia tem que servir às pessoas. Pessoas. Prioridades. Aí diz, né? A era da migração em massa acabou. E ele deixa isso aí bem claro mais uma vez. Aí vai falar toda a questão do crime, tudo mais. Proteção dos direitos e liberdades fundamentais. O objetivo do governo americano é garantir direitos naturais concedidos por Deus aos cidadãos americanos. Ele reforça mais uma vez. Aí vem, né? Esses poderes jamais devem ser abusados. Assim, para esse fim, departamentos e agências do governo têm ele tem poderes muito fortes, né? E esses poderes do governo não podem ser abusados, seja sob o pretexto de desradicalização, proteção da democracia ou qualquer outro pretexto. É tipo falando, ó, Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Não vem com esse papo de proteger a democracia não, viu? Não é assim que para você destruir direito. Não funciona dessa forma. Quando e onde esses poderes foram abusados, os abusadores devem ser responsabilizados. Não fale isso no Brasil. Em particular, os direitos à liberdade de expressão, liberdade de religião, de consciência, direito de escolher e conduzir nosso governo comum, são direitos fundamentais que jamais devem ser infringidos. No que diz respeito aos países que compartilham ou dizem compartilhar esse princípio, os Estados Unidos defenderão veementemente que sejam respeitados na letra e no espírito. Oporemos-nos a políticas impulsionadas por elites, restrições antidemocráticas a liberdades fundamentais na Europa, na anglosfera e no resto do mundo democrático, especialmente entre os nossos aliados. Partilha e transferência de responsabilidade. Aí ele tá falando, ó, a gente não vai ser o Atlas, não vamos carregar o mundo das costas. Todo mundo vai ter que financiar a OTAN agora. A gente não vai bancar tudo sozinho, não. Realinhamento por meio da paz. Buscando acordo de paz na presidência, a orientação, mesmo em regiões e países periféricos, aos nossos interesses centrais imediatos, é uma forma eficaz de aumentar a estabilidade e fortalecer os Estados Unidos. Qual é a ideia? Se todo o país está bem, bicho, se reduz crime, reduz o tráfico de droga, é menos droga que nos Estados Unidos, é menos problema que eles exportam para nós. Enfim, os benefícios, o fim de conflito de longas datas, vidas salvas, novas amizades conquistadas, podem superar em muito os custos relativamente pequenos de tempo e atenção. Então, assim, vai continuar tendo algum tipo de interferência, diplomacia, mas não como antigamente. Segurança econômica, por fim, né? Aí cita várias coisas. Em termos econômicos. Primeiro, tem que pensar num comércio equilibrado. Priorizar o reequilíbrio de nossas relações comerciais, redução do déficit comercial, a oposição às barreiras, nossas exportações, enfim. Nossas prioridades devem ser e serão os nossos próprios trabalhadores, nossas próprias indústrias e nossa própria segurança nacional. Vale a pena, às vezes, perder um pouco do PIB e passar uma lei que, sei lá, as multinacionais não fiquem tão interessadas, né, em ampliarem seus negócios, mas essa lei cai como uma luva para empresas
verdadeiramente brasileiras, que o dono e o capital financeiro dessa empresa vai ficar no Brasil, não vai ter remessa de lucro para o exterior, vai ficar aqui dentro, vai ser gasta aqui dentro, e que talvez no longo prazo isso possa florescer a economia brasileira, entra nesse ponto, né? E aí? Abre pano para manga para esse tipo de discussão. Você não fecha uma porta. Vai ver. A prioridade é os Estados Unidos. As empresas, as pessoas. O que isso significa, eu não sei, mas eu não vou me comprometer. É tipo que eu tava falando do Flávio no Ratinho. Falou, cara, não, quem tem que gerar... O Estado não cria emprego, quem cria emprego é iniciativa privada. Cara, o Estado cria emprego. Cria emprego. Você contrata um policial, você não tá criando emprego? Você tá criando emprego. Então, o papel do Estado é ajudar a iniciativa privada. O papel da iniciativa privada é trabalhar, gerar emprego, fazer tudo, mas o papel do Estado é um monte de coisa também. Agora, o Estado não precisa criar uma empresa de fabricação de geladeira, né? Isso aí é inútil. Não é que é inútil. Não é papel do Estado fabricar uma geladeira, fabricar um boné, fazer roupa. Isso aí não. Calma lá. Garantir acesso às cadeias de suprimentos e matérias essenciais. Esse aqui é bom porque, ó. Como Alexander Hamilton argumentou nos primórdios. O Hamilton, né? Pensava a economia como segurança nacional. O Hamilton, né? O primeiro comunista de direita deve ser. Devemos restabelecer nosso acesso independente e confiável aos bens que precisamos para nos defender e preservar nosso modo de vida. Vamos ficar dependendo da China até quando? Além disso, a comunidade de inteligência monitorará as principais cadeias de suprimentos, enfim, né? Tá na mesma linha. Reindustrialização. O futuro pertence aos criadores. Os Estados Unidos irão reindustrializar sua economia, repatriar a produção industrial. Faremos isso por meio do uso estratégico de tarifas e novas tecnologias que favoreçam a produção industrial generalizada em todos os cantos do país. Revitalizando nossa base industrial de defesa, um exército forte, né? Repatriar cadeias de suprimento da indústria de defesa. Queremos trazer empresas de volta. Domínio energético. Aí que tá, né? Não só trazer de volta para os Estados Unidos os principais componentes, mas ter energia barata, energia abundante, gerar empregos bem remunerados, reduzir custos para consumidores, para empresas, impulsionar a reindustrialização e ajudar a manter nossa vantagem em tecnologias de ponta como a inteligência artificial e iremos rejeitar as ideologias desastrosas de mudança climática, emissões de carbono zero, né? O net zero, que tanto prejudicaram a Europa, ameaçam os Estados Unidos e subsidiam os nossos adversários. Aí agora o Tarcísio fica triste. Tereza Cristina chora. Até o Rogério Marinho, né, que também votou favorável ao crédito de carbono. Preservar e expandir a dominância do setor financeiro americano, né? Nossa posição de liderança não pode ser considerada garantida. O que é hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra coisa. Temos que bater de frente. Aí depois fala de várias regiões, mas eu quero falar da região do hemisfério ocidental. Quer dizer, região não, né? Do hemisfério ocidental. O que ele fala? Ó. Estados Unidos reafirmarão e farão cumprir a doutrina Monroe. Ou seja, o Ocidente é nosso, o Oriente é a China e a Rússia que se virem. Negaremos a concorrentes de fora do hemisfério a capacidade de posicionar forças ou outras capacidades ameaçadoras ou de possuir ou controlar ativos estrategicamente vitais em nosso hemisfério. Hemisfério, né? Então, ou seja, China, Rússia aí, começar a comprar ativos vai dar ruim, viu? Vai dar briga. A política americana deve se concentrar em angariar aliados regionais que possam ajudar a criar uma estabilidade tolerável na região. Essas nações nos ajudariam a deter imigração ilegal e desestabilizadora, neutralizar cartéis, fomentar a produção em áreas costeiras, desenvolver economias privadas locais, entre outras coisas. Recompensaremos e incentivaremos os governos, partidos políticos e movimentos da região que estejam amplamente alinhados com nossos princípios e estratégia. Aqui se encaixa muito no Brasil. Eu printei de verde, né, que é essa história da estabilidade tolerável. Quem joga com a gente, vamos incentivar. Vamos incentivar quem joga com a gente. Essa parte aqui de rosa. E quem não joga igual? Mas não devemos ignorar governos com perspectivas diferentes, com os quais, ainda assim, compartilhamos interesses e que desejam trabalhar conosco. Aí você pega a questão da China, né? Um dos pontos. Não se sabe ainda o que é que envolve a queda da Magnitsky, mas alguma coisa foi prometida. Alguma coisa foi prometida. Então, às vezes é isso, né? Pô, é melhor aturar o Lula. É pra tirar mais, a gente tira, mas vamos garantir que a China não vai entrar no nosso quintal. Não é aleatório. Algumas influências estrangeiras serão difíceis de reverter. Aqui é a flexibilidade realística, né?
dadas as alianças políticas entre certos governos latino-americanos e certos atores estrangeiros. No entanto, muitos governos não estão alinhados ideologicamente com potências estrangeiras, mas são atraídos a fazer negócios, né? Porque o custo é baixo, né? Tem menos entrave regulatório. Ele diz, ó, a gente tem que agir para a gente conseguir ser ainda mais vantajoso. Então vamos acelerar esses esforços, usar nossa influência, análise de finanças, tecnologia, para eles rejeitarem e ver que com os Estados Unidos é mais vantajoso. A escolha que todos os países devem enfrentar é se querem viver um mundo liderado pelos Estados Unidos ou no mundo que eles são influenciados pelos países do outro lado, Rússia e China. Olha isso aqui agora. Ó. Olha isso aqui agora. Todo funcionário americano que trabalha na região ou com ela deve estar a par do panorama completo da influência externa prejudicial, ao mesmo tempo que pressiona e oferece incentivos aos países parceiros para proteger nosso hemisfério. Você trabalha no Ministério de Relações Exteriores, meta o bedelho, participe de reunião, tente influenciar. E proteger com sucesso nosso hemisfério também exige uma colaboração mais estreita entre o governo dos Estados Unidos e o setor privado. O Trump quer que todo funcionário do governo americano que interage com países do hemisfério ocidental deve entender que parte do seu trabalho é ajudar as empresas americanas a competir e prosperar. No Brasil, os liberais querem destruir o Estado e dar na mão do André Esteves e dos irmãos Batista da JBS. Nos Estados Unidos, o Trump quer botar todo mundo na mesa e falar, vamos trabalhar juntos para nós sermos o país mais poderoso do mundo? Qual lado você acha que vai vencer, o Brasil ou os Estados Unidos? É a postura, né? Vamos encarar a vida. Aqui é só... Era para ter colocado no início, né? Eu recomendo o início... Eu falo da a Rebeca, alguma coisa, a menina que fala... Ela termina falando, ela fala, cara, e esse que é o primeiro coisa da maga, isso aqui está sendo feito, inclusive, pra gente preparar o mundo para essa era do iliberalismo, né? Um mundo antiliberal. Ela tá deixando isso com todas as letras, né? Trump comunista, né? E se você não é liberal, você é comunista, né? O que os gênios da direita pregam. Ali tem vários vídeos para sobre isso. O pessoal tava discutindo isso aqui, tinha 2 semanas. Recomendo. Esse do CFR é bom. Essa escolha do CFR é boa. Pelo menos o iniciozinho. Vale a pena ver os 5 primeiros meses, pelo menos, da fala da Rebeca. Aí vamos lá. Vamos voltar. Vamos comparar. Sabe? Assim, é melhor do que nada, né? Ter o decálogo do PL. Mas, sério mesmo, gente. É isso aqui. A eleição no que vem. E aí? Qual o peixe que a gente vai vender? Então vamos falar dos 11, né? Não serão os 11 ministros do Supremo. E por que 11? Porque eu acabei dividindo, e aí eu montei basicamente 11 eixos. O que foi que eu fiz no final do dia no frigir dos ovos? Com base nesse documento, eu falei, cara, o que é que tem ali que realmente é proveitoso e que vale a pena realmente, assim, interiorizar, até para ter de discurso e falar assim, qual é a direita que eu quero? Então eu vou explicar qual é a direita que eu quero. Agora eu tenho 11 eixos para explicar qual é a direita que eu quero no Brasil. Por quais caminhos passar? Em primeiro lugar, eu prego pela politização das pessoas de maneira constante, né? Se a gente não politizar o povo, a gente não vai para frente. Então, começando por fundamentos estratégicos e metodológicos. Ter uma estratégia coerente e realista. Ter um plano. A política de segurança deve partir de objetivos claros, de meios concretos, evitando metas grandiosas sem capacidade real de execução. Informar as linhas mestras da estratégia para as pessoas. A população precisa compreender que o Estado busca, por quê e a que custos, garantindo a legitimidade e coesão nacional. Explicar o plano. Temos que seguir politizando as pessoas. Saber avaliar, classificar e priorizar. Peguei o gancho do que eles falaram, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Nem todas as ameaças e interesses têm o mesmo peso. Priorizar é condição básica de qualquer estratégia séria. Fazer autocrítica, para saber o que vem dando errado. Erros passados precisam ser reconhecidos para evitar sua repetição e corrigir rumos estratégicos equivocados. Parar com platitude e discurso vazio. Eu quase coloquei parar de lavar a alma também. A estratégia deve abandonar slogans morais genéricos, focar em decisões práticas, mensuráveis, verificáveis. Ter capacidade de dizer não ao plano fracassado das elites. Esse não estava do Trump, mas eu estava mais ou menos, né? Com isso que o turma estava errado lá atrás. Mas eu coloquei rejeitar consensos artificiais
impostos por elites políticas, econômicas ou acadêmicas quando estes prejudicam o interesse nacional. Estou cansado de ouvir esses economistas da Globo, Helena Landau, Pércio Arida, Pedro Malan, Edmar Baixa, Alexandre Schwartzman. Acabou. Cansei, mano. Cansei, sabe? Esse consenso de... Já deu. Já deu. Já deu. Cala a boca. Segundo ponto. É direito que eu quero? É direito da soberania nacional e ordem internacional. Abandonar o globalismo e o livre comércio irresponsável. Eu tenho que ser mais responsável que o Trump. Porque se eu só falasse livre comércio, todo mundo vai me atacar e me chamar de comunista. Aí eu botei uma palavrinha que eu acho que muda tudo, né? Abandonar o livre comércio irresponsável. Porque tem um responsável. O comércio deve servir à nação. Acordos que destroem a base produtiva interna precisam ser revistos ou abandonados. Não é isso? Está apto a romper com organismos e instituições internacionais hostis à soberania. Instituições que tentam impor agendas políticas ou dissolver a soberania nacional não devem ser tratadas como intocáveis. Estou propositivo hoje, né? Mais 3 aqui, ó. Impedir que ativos estratégicos estejam na mão de qualquer um. Eu não quero continuar vendendo no Brasil para a JBS. Eu não quero continuar vendendo no Brasil para André Esteves. Eu gosto do Dedé. Eu gosto do Dedé, mas André Esteves, você já tá demais. Já tá demais. Tá demais. Infraestrutura crítica, energia, comunicações e defesa não podem ficar sob controle de interesses hostis ou oportunistas. Interromper a atuação hostil de forças estrangeiras dentro da nação. Aqui é para falar das ONGs, do Soros. Combater espionagem, lobby estrangeiro, guerra informacional, interferência política interna. Não coloquei ONGs, mas poderia ter colocado. Está subentendido. Buscar independência e soberania econômica. Reduzir dependências externas que comprometam decisões políticas, militares ou econômicas. Foi o que eu falei antes. Não pode deixar que o poder econômico dite o poder político. Senão o povo não tem voz nenhuma. O povo não tem lobby, né? Meu Deus. Eu quero uma direita com valores, identidade e coesão civilizacional. Eu quero uma direita com Deus e a cosmovisão cristã como parte assumida do plano. Porque se os Estados Unidos podem, estão avisando para o mundo que vai ser assim, por que o Brasil não pode? Eu sou errado, é? Reconhecimento explícito da base moral e civilizacional que estruturou a nação sem submissão ao secularismo militante. Esse é o meu Brasil. Valorização da história nacional e do espírito nacional. Resgatar heróis, conquistas, narrativas que fortalecem identidade, pertencimento e orgulho nacional. Essa é a direita que eu quero. Eu quero a direita que protege e incentiva as famílias tradicionais. Não é qualquer família, a tradicional. Famílias estáveis são vistas como a base da coesão social, de transmissão de valores e da sustentabilidade demográfica. Eu quero uma direita que lute pelo fim da agenda woke, das políticas identitárias como um todo, rejeição de ideologias que fragmentam a sociedade, substitui mérito por identidade e corrói instituições. E defesa da liberdade de expressão religiosa e de consciência, né? Garantia dos direitos que Deus nos deu. E seja contra a censura estatal, corporativa ou transnacional. Não quero saber de onde vem. Uma direita que também se preocupa, pô, fronteira, migração e segurança interna. Aí você fala, pô, mas ninguém quer entrar no Brasil. Calma, eu sei que a situação do Brasil é um pouco diferente. O que é que eu coloquei? Esperei no Trump, mas eu tô preocupado com outras coisas no Brasil. Controle efetivo das fronteiras, migração e produtos. Porque qual é o grande problema da fronteira do Brasil? É droga, é arma, é contrabando. A gente tem uma fronteira para olhar. A questão não é só a migração de pessoas. Tem produtos, né? Fronteiras seguras dão condição básica de soberania, controle demográfico, combate ao crime e proteção econômica. A direita, pô, que para com esse negócio aí. Ai, militares, nota de repúdio. Cara, os caras da reserva dos militares, tu quer que faça o quê? Os caras estão de pijama já. Tu quer que faça o quê se não for uma nota de repúdio? O Enéas foi lá atrás. O Enéas lá atrás foi, se aproximou do clube militar, trouxe gente pra perto, e pro Prona. Até quando escreve lá o programa dele, a direita não quer conversar com ninguém. Só quer gritar. Fora Lula, fora Alexandre de Moraes. E acha que o Brasil vai se resolver assim, é? Eu acho que tem que trazer esse pessoal pra perto. Conversar, dialogar, perguntar o que eles estudaram de Brasil. Enfim, uma direita que fortaleça as Forças Armadas,
Elas devem ser letais, modernas, bem treinadas, focadas na missão, não agendas ideológicas. Investimento na indústria de defesa, produção doméstica de armamento garante autonomia estratégica em tempos de crise ou de guerra. Nunca se sabe o dia de amanhã. Nunca se sabe mesmo, o mundo está mudando. Os Estados Unidos estão com medo da China, eu não vou estar. Os Estados Unidos estão com medo da Rússia, eu não vou estar. Investimento em energia nuclear e defesa. Coloquei em defesa nacional, né? Porque a questão militar não é só um ativo estratégico para a segurança energética, quanto para dissuasão militar, né? O Enéas, eu acho que o Bolsonaro também sempre foi a favor de bomba atômica. Por que eu vou ser contra? Eu quero a direita que foque, sim, infraestrutura, energia, resiliência. Foca em infraestrutura resiliente. Infraestrutura deve resistir a desastres naturais, sabotagens, ataques cibernéticos, como fez. Aqui eu meio que só copiei do Trump. Investimento pesado em energia, né? Base da indústria, da defesa, do crescimento econômico sustentado. Energia abundante e barata como objetivo estratégico. Aí também copiei, né? Mas isso aqui também todo mundo copia. Mas devia ser algo que nos guie. Ter essa preocupação. Porque se você tem essa preocupação, você, por exemplo, não pode aceitar que uma Eletrobras da vida como estava ficar seguindo um programa aí de carbono zero. Porque o plano de carbono zero não tem nada a ver com baixar o custo energético. Se o objetivo é combustível barato, energia barata, não me vem com papo de carbono, com crédito de carbono. Uma direita, né, que vai abandonar as ideologias ambientais destrutivas, agindo SG. Não precisa nem explicar isso, né? 7º, economia nacional, trabalho e indústria. Base industrial forte, indústria nacional robusta, é essencial tanto para a prosperidade quanto para a capacidade de guerra. Até eu copiei lá também, esse pedaço aqui. Economia com foco no trabalhador e nas empresas nacionais. Crescimento econômico só é legítimo se beneficiar trabalhadores e fortalecer o tecido produtivo interno. E, obviamente, tem duas coisas que eu coloquei aqui, né? Mas vamos lá. Primeiro, né? Fortalecer a moeda nacional. Já percebeu que a gente nunca discute sobre isso? Quando o dólar tá alto, né, ninguém gosta, porque tudo fica caro. Mas quando que a gente discute? A gente sempre discute o dólar subir e caiu. Qual é o nosso plano para valorizar o real? Para valorizar a nossa moeda? É um assunto que a gente não discute, né? Proteção contra práticas hostis de entidades transnacionais. Defesa contra dumping, manipulação de mercados, coerção econômica externa. Incentivar a permanência do capital no país, né? Evitar fuga de capitais e estimular o reinvestimento interno. Repatriar empresas e mentes. Trazer de volta cadeias produtivas e talentos estratégicos. É fuga de cérebros do Brasil, né? Repatriar aí, né? Não é sequestrar o cara num país e trazer de volta pro Brasil, mas é criar incentivos, gente, pro Brasil ser vantajoso, pro cara querer voltar ao Brasil. A gente tá fora do Brasil, tem seus prós, mas os prós de estar fora do Brasil não é o Brasil, sabe? No final do dia, se o Brasil não for tão bom, mas ainda assim é o Brasil. Todo mundo fala teu idioma, tua família tá lá, teus amigos que tu teve desde criança, que aqueles amigos que tu sabe que realmente gostam de tu, que não tem interesse nenhum, sabe? Cara, mas o problema é que o Brasil tá ruim, né? E tem que melhorar o país. Política econômica, tributação e regulação. Foco de imposto, isso aí já tá lá. Reduzir carga tributária para estimular a produção, investimento, consumo interno. Desregulamentação para pequenos empreendedores, facilitar a entrada de novos negócios, reduzir barreiras burocráticas. Foco em inovação. O Brasil mal discute isso. Investimento em soft power. Eu coloquei assim, da cultura, tecnologia e influência econômica para moldar o ambiente nacional a favor do país. Mas eu não queria colocar, tipo assim, utilizar o esporte. Mas o futebol, gente, o Brasil chegou... Tem uma história do Pelé que chegou a se interromper uma guerra na África, porque o povo parou para ver o jogo do Brasil. O lugar que vai, Brasil, carnaval, o brasileiro sempre foi visto, né? O cara gente boa, de festeiro. Pô, vamos a isso, por nosso favor. Onde tiver duas pessoas brigando, vamos entrar no meio, vamos nós tentar resolver o problema. Porque a gente tem que pensar, pô, num Brasil pequeno, sabe, triste, que só dá errado. Eu quero pensar no Brasil que dá certo. Enfim, política externa e diplomática, relações internacionais baseadas em benefício nacional. Eu acho que isso é importante, não dá pra gente só pensar na questão ideológica. Chancelaria, também aliada à iniciativa privada. Gostei dessa ideia do Trump. Tem que ajudar mesmo o empresário nacional. Meio que acaba fazendo isso também, né, em certa medida. E, por fim, né, governança e coerência do Estado.
Esse daqui eu peguei por conta dos vídeos que eu estava assistindo. Porque esse documento, no final do dia, é para aquele cara da administração americana. Então imagina, o cara que trabalha, o cara que é concursado e está no departamento de imigração. Poxa, às vezes o Trump nomeou, tipo assim, vamos pensar no Brasil, né? O Trump nomeou o ministro de imigração. Aí tem 40 mil funcionários na pasta, sabe? Ele vai mandar um e-mail para cada um. O que é que ele vai explicar? Então você tem um documento aqui, pô, que todo mundo já entendeu, né? Na hora de tomar suas decisões. Óbvio que no Brasil tem gente que vai jogar contra, ainda mais se for petista. Mas eu falo o seguinte, né? O Estado não é neutro. Não deveria ser. Você governa para todos, mas você tem lado. É gente de direita. Os agentes devem compreender e aplicar os valores da administração eleita. A gente governa para todos, mas a gente tem lado. Governamos para todos, mas temos lados. Eu coloquei aí 11 eixos. Ano que vem temos eleições. É de começar a mudar. Na hora que pensa, vai eleger, a gente vai votar no Flávio Bolsonaro por quê? Vai tirar o PT? Só isso? Mas e depois? E a gente começar a trazer um pouco mais de densidade para o debate público. Ali você pode voltar, pode bater uns prints, qualquer coisa que você quiser. Eu tenho isso eu tentei fazer uma espécie de documento bonitinho, mas eu mandei lá o ChatGPT. O ChatGPT só fez colorir as letras e botou assim um fundo Brasil. Eu falei, escreveu a palavra literalmente Brasil, fundo verde. Eu falei, nossa, que negócio ridículo. Alguma coisa eu mando esse PDF com essa listagenzinha rápida. Manda lá no Telegram também, se tu quiser baixar. Sabe? E fala, cara, tu não queria um Brasil assim? É o Brasil da direita, pô. Eu não sei qual é o Brasil da esquerda. O Brasil da esquerda, a esquerda explica lá. O Brasil da direita é esse. Você tá satisfeito com isso daí? Esse é o Brasil da direita. O Lula que fala qual é o Brasil da esquerda. Eu sei que eu quero uma direita que siga por esses caminhos. Teria alguns complementos que fariam muito sentido. Deixa eu ver se é esse primeiro aqui. Esse primeiro já. Vai ficar meio longo, mas me dá mais 7 minutos, eu acho que dá pra fazer. Tem um ideólogo dos Estados Unidos que ele é bem próximo aí da turma do Vance, da turma do Peter Thiel, que é o Curtis Yarvin. Ele veio aqui no Brasil participar do evento da MBL. Ele deu entrevista aí para o The Childers e o Childers publicou 3 matérias diferentes, né? Para gerar mais clique. Numa delas, essa daqui, né? Reinos medievais tinham lá suas vantagens. Diz guru da direita dos Estados Unidos. Aí, né? Coisa Ávila é próximo do Vance, do Peter Thiel, da turma lá da Palantir. Yarvin considerou a primeira entrevista no Brasil. E aí pergunta pelo seguinte, né? Como é que seria o Ocidente pós-liberal? Os Estados Unidos pós-liberais no seu modelo, né? O que tá vindo por aí? Conta aí pra nós. Aí ele fala assim, ó, um dos motivos pelos quais eu me intitule neo-reacionário é que um reacionário é alguém que quer voltar ao passado. Alguém que diz, espera aí, na verdade, nós estamos declinando, não estamos dando para frente, vamos voltar ao relógio. O verdadeiro reacionário é alguém que tem uma ligação direta, visceral com o passado. Por exemplo, alguém no Brasil, de uma família católica tradicional, alguém que tem um conhecimento profundo de como o governo funcionava 100, 200 anos atrás, né, passado pela família. Esse não é o meu caso. Também não é o meu, né? Você pode dizer que eu tenho um background de elite, mas eu não tenho nenhuma ligação com o mundo pré-liberal. Eu apenas acho que tem muitas coisas que as pessoas que viviam no mundo pré-liberal, entendiam e que nós não entendemos. Talvez tenha muita resposta no passado. A gente tem que olhar para trás e compreender nossa história. Aí ele vai citando várias coisas e papapá, pipipi, ppp, e ele fala de Brasil. Vou dar um exemplo. Meados do século XX, o Brasil fez todo tipo de experimento com protecionismo econômico. Nos anos 80, apareceram os economistas liberais no Brasil dizendo, bom, na verdade vocês não sabem como a economia funciona, vocês precisam de carros mais baratos, por isso é melhor vocês importarem os seus carros do que ficar tentando fazer carro lá no meio da Amazônia. E é claro que esses experimentos protecionistas no Brasil redundaram em todo tipo de distorções e insanidades. Por outro lado, quando você olha a China hoje, eles claramente não estão seguindo o manual liberal. Eles estão seguindo o manual mercantilista. Então talvez tenha uma coisa boa ali, né? De virar uma potência. A gente ainda precisa entender melhor a razão deste mesmo manual mercantilista não ter funcionado para o Brasil ou para a Argentina.
mas apenas talvez exista alguma resposta que não seja o consenso de Washington. Para quem acha que o consenso de Washington não existiu, junto com o diálogo interamericano, existiu o consenso de Washington. Por ideias que realmente foram exportadas. Agradeço ao Reagan, né? A direita sequer conhece o Reagan a fundo. Platitude, frase de efeito. Algum influenciador jornalista de direita falou que o Reagan é bom, todo mundo acreditou e ninguém foi tentar entender. Né? O Trump não gosta de ser comparado com o Reagan, inclusive. E o cara tá falando, gente, fica, ó, a China não é liberal. Lá a economia avançou. No Brasil, tentaram fazer um monte de coisa e tudo deu errado. Na Argentina também deu errado. Mas por que deu errado no Brasil? Alguém consegue explicar? Eu não tenho essa explicação. Eu acho que a gente deveria tentar ir atrás. Quando se fala assim, pô, a gente tem que tentar entender o Brasil, é isso, porque às vezes vai ter medidas que em determinado país funciona, porque o país é pequeno, tipo El Salvador é pequeno, é uma ilha, etc, tudo mais, pipipi. E o Brasil tem dimensões continentais. Aí não funciona. Tem país que funciona com trem. Pô, tem país que não funciona com trem, porque a geografia é horrível. Fazer trem é melhor fazer estrada. E aí? Qual é o caso do Brasil? O que é que se aplica ao Brasil? E ele termina falando o seguinte, ó. Porque no fundo, pô, um Estado precisa ser um Estado. Você tem que se preocupar com a economia. Porque se você tá sobrevivendo com base em porcaria chinesa barata, que você importa com o dinheiro que você ganha vendendo soja, não vai dar certo, né? Se toda a base do teu país de produtos vem da China e tu só vende soja, isso vai dar errado. Isso vai dar errado. Então, tipo de discussões que estão na mesa, ao redor do mundo. Teria outro vídeo para comentar. Ah, ainda tem aqui, ó. Aí pergunta, o que é que tem de errado com as democracias liberais? Aí ele só vem confirmar a visão que a direita brasileira tem, né? Ele fala, bicho, tem essa contradição porque as pessoas usam a palavra democracia de duas formas muito diferentes. Eu só vou falar de uma que é como no Brasil. Eles usam a palavra democracia no sentido do Soros, da sociedade civil, talvez da mesma forma que Dom Pedro III usou o termo, né? O Supremo brasileiro. O que seria essa democracia? Seriam nossas instituições, as nossas universidades, a nossa imprensa, os servidores públicos. Meu amigo, tem uma palavra para isso, não é democracia, é oligarquia. As pessoas usam palavras como meritocracia, que significa, no fundo, algo como o governo dos guardiões de Platão. Para esses guardiões platônicos, democracia significa nós dizemos ao povo o que pensar, como votar, e tudo vai dar certo. A imprensa, tentamos nos moldar todo santo dia, e só está dando errado. Tem esse texto para ler aqui do Quinto, tem um vídeo que tem muita coisa para comentar, para trazer para os exemplos. A turma falando do Foro de São Paulo, que existe na Globo, e falando como essa esquerda liberal progressista fracassou. Aí fala do Boric, fala do Boulos que colou junto, aí fala do Petro que também tá dando errado. Mas enfim, o mundo, eu sei que o mundo mudou, coisas estão claramente diferentes e normalmente no debate público brasileiro a gente sempre fica para trás. O que eu sei que hoje, pelo menos quando me perguntarem, mas e aí? O que é que tu quer? Fala, pá, eu tenho pelo menos 11 eixos aqui de coisas que eu acho que dariam mais certo. Também já coloquei no papel, né? Ali. Comentar. Olha o que a gente poderia estar discutindo. A gente não discute. A gente está preso sempre repetindo slogan vazio. Quando iremos parar com isso? Quando iremos parar de ficar repetindo slogans vazios? Essas discussões deveriam estar sendo feitas, obviamente, né? Todo partido político deveria fazer com suas fundações. O PL não vai, mas de jeito nenhum. O Eduardo já tentou, o Valdemar, junto com o da Lima, entende que tem que salvar esse dinheiro só para eleição, que só o que importa é a eleição. O Brasil carece de think tanks até hoje, mas aos trancos e barrancos chegaremos lá. Esse assunto também está sendo abordado no Geoeconomia, o último da sexta-feira, o Arthur comenta. O link lá do Quinto está aqui na descrição também. E vai ao um programa que eu estou discutindo isso, eu, Lorenzo e o Trielli. Vai no ar nos próximos dias. Por hora eu fico por aqui, vou mandar os vídeos que eu dei para no Telegram, vou pegar essa lista, acho que mando lá um PDF para vocês, meio feio, mas mando. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar no menu do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Eu ainda queria trazer para discussão um tweet do Olavo, um post de Facebook que o Olavo fez uma palestra em 2017 nos Estados Unidos, na presença do Jair e do Eduardo, onde o Olavo basicamente pregava que o futuro do mundo, que o Trump falando, nações soberanas, o futuro do mundo pro Olavo era a união
dos países soberanos, né? E aí, mas o Olavo tratava meio que uma espécie mais de nacionalismo para combater o globalismo. Então, assim, o que o Trump fala hoje, o Olavo está defendendo desde 2017. Já está lá, não dúvida se já está no Atlas de outubro, essa postagem, ou acho que já está no de outubro, ou vai estar agora no de novembro. Estou na dúvida, mas é uma postagem do Olavo. O que o Trump disse hoje, o Olavo falou em 2017, na frente de Eduardo e de Bolsonaro. Acho que o Nigel, eu não lembro se foi o Nigel Farage ou foi o Jeffrey Nyquist que também estava nesse evento. É uma postagem longa do Olavo que abordou isso aqui tem um tempo. Me perdoe pelo tamanho do vídeo. Me perdoe, eu não gosto de fazer vídeo longuíssimo, tá longuíssimo, quase 1h30, mas é necessário. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!